há vários tipos de sermões. Tem o sermão pastoral, né, de alento, tem o sermão devocional, que você enfatiza a oração, busca. Tem o sermão de consagração, que é que você se dedica mais ao Senhor. Tem o sermão ético, que fala de comportamento. E tem o sermão doutrinário, que doutrina a igreja em algum entendimento bíblico. No mês de março a gente começou a falar do projeto de Deus versus o projeto do homem. Deus tem um projeto que ele pensou, que ele idealizou quando criou todas as coisas. Inclusive o projeto de salvação foi idealizado antes da fundação do mundo. Deus o 10 em planejamento. Antes, durante e depois, ele já sabe tudo. Ele é Deus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aí falamos, o primeiro sermão, o projeto geral de Deus. Projeto geral de Deus na criação foi colocar você como coroa da criação, o ápice, o mais importante. Eu e você somos coroa, não na idade, mas na importância, né? Meu filho fez 38 anos essa semana, né? Quinta-feira. Então, daqui a pouco entra nos 60, né? Quando entra nos 40, aí a gente não sai mais, né? E você que já entrou nos 60, levante a sua mão. Quem já entrou nos 60, confessa. A melhor idade é a partir dos 50. Quando vocês chegarem lá, vocês vão descobrir que é a melhor idade. Ok? Aí vimos o segundo sermão. O segundo sermão, ele falou sobre o projeto do trabalho. Deus não criou você para olhar a banda passar tocando coisa de amor. Deus criou você para trabalhar. Deus quer isso. Deus sonhou com isso, Deus idealizou isso. O sermão de hoje vai falar do terceiro projeto de Deus, que é casamento. Qual é o projeto de Deus para o casamento? E aí nós temos um tempo maior, porque a Bíblia tem muita coisa, não vamos abordar tudo, mas vamos falar algumas coisas importantes, e alguns de vocês vão ficar aborrecidos comigo, outros vão ficar curiosos, e outros vão ficar contrários a alguma coisa que eu vou falar. Por quê? Porque vocês não estão acostumados a ler a Bíblia no sentido de entender que essa é a palavra de Deus e que nós vamos falar agora. Vai! Essa é a minha Bíblia, a palavra, o alimento, a lâmpada, a luz, o martelo, o fogo. Eu abro para receber as suas verdades sagradas. Aonde? Em casa, no culto e na célula. E que Deus me ajude. Projeto de Deus para o casamento. Dizia o falecido cantor, não vou citar o nome dele, que eu não concordava muito com ele, mas o que ele falou é interessante. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas o sonho que se sonha junto é realidade, ou quem sabe pode se tornar realidade. Se essa frase for uma verdade, porque tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda verdade está na Bíblia, tem verdades fora da Bíblia. Nós vamos alcançar nossas 70 células esse ano, se todos nós sonharmos juntos. Então, se a gente sonhar junto, nós vamos chegar lá. Se a gente não sonhar junto, a gente pode não chegar lá, mas chegaremos perto, porque muita gente já está sonhando junto com isso. Amém, irmão? 70 células em nome de Jesus. Primeiro detalhe que eu quero falar sobre o projeto de Deus para o casamento, é que a visão de Deus é heterossexual. O projeto de Deus para o casamento é um projeto heterossexual. O texto bíblico sagrado que eu começo citando
é Gênesis 1:26, que diz: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Em algumas versões antigas, ser humano é o homem, é a palavra Adão. Essa palavra Adão, que a gente chama de Adão às vezes, por vezes tem o sentido de humanidade, o ser humano, e também se caracterizou o primeiro homem, o Adão. Então, dependendo do contexto do versículo, ela está falando da humanidade ou está falando do Adão. Aqui está falando da humanidade. Vamos fazer a humanidade, vamos fazer o homem que se parecerão conosco, né? A nossa imagem, a nossa semelhança. Aí o texto bíblico vai mostrar que essa imagem e semelhança é algo entalhado, é algo feito ali com muito cuidado. Então, o você entalhado, você é a imagem de Deus. A imagem de Deus foi entalhada em você. Olha que coisa interessante, você não é só uma obra do acaso. Inclusive o pastor Adalto Lourenço está falando um negocinho no Instagram, bem interessante, né? Você já viu alguma explosão criar alguma coisa? A explosão destrói tudo, né? E os caras querem que a gente seja criado numa explosão lá de algum momento, mas tudo bem, isso aí é um outro detalhe. Deus então idealizou criar o homem, a humanidade. Inclusive Jesus falou aquela vez, lembra? Tomé chegou para ele: Jesus, mostra Deus para a gente que está bom, aí a gente já vai ficar satisfeito. Aí Jesus falou: mas meu filho, eu estou tanto tempo com você, cara, quem vê a mim vê o Pai. Olha a imagem entalhada aqui. Olha aqui, nós somos imagem e semelhança de Deus, e Jesus em particular é a imagem exata, é a perfeita imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher, macho e fêmea. Esse criou é uma expressão hebraica que em geral é atribuída para Deus. Deus cria, Ele forma, Ele em geral faz até as coisas do nada. Outras vezes Ele fala faça produzir, parece que Ele usa alguma coisa, mas o Deus, o nosso Deus é o Criador. E quando Ele criou você e eu, o texto do verso 27 diz que Ele criou o homem e mulher, macho e fêmea. Lá no capítulo 5 de Gênesis, quando Ele faz o resumo da criação, Ele cita a mesma expressão hebraica que está escrita aí para vocês, né? Ele criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Então há uma bênção de Deus para o macho e para a fêmea, para o homem e para a mulher. Deus abençoou isso. Mas pastor, isso não pode ser questionado? No hebraico não, porque quando cita Noé, lembra de Noé? A arca de Noé, olha o que o texto hebraico diz da arca de Noé: também leve para dentro da barca ou da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies. É a mesma expressão hebraica de Gênesis e, bem, Gênesis, os três textos são de Gênesis, mas é a mesma expressão hebraica, é macho, macho e fêmea, fêmea, não é algo estranho. Não é um macho que pode ser fêmea, nem uma fêmea que pode ser macho. É sexualidade. Então a bênção de Deus na criação da humanidade, na sua criação, está também envolvida na sua sexualidade. Você, quando é criado homem, é bênção de Deus para você ser homem. Você, quando é criada mulher, é bênção de Deus para você ser mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, primeira lição então que a gente vê aqui nesses textos: a visão de Deus, o projeto de Deus para o casamento é heterossexual, não é homossexual, é heterossexual. Isso, a prática homossexual, na Bíblia toda, do início ao fim, é chamada de pecado. Não é a vontade de Deus, não é o que Deus quer.
Um dos argumentos, por exemplo, que você lê lá no Gênesis, também no Gênesis, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, são pecados sexuais. Um dos pecados sexuais que fica claro lá no texto é a homossexualidade, porque os homens da cidade chegaram e pediram a Ló: me dá esses homens que você acomodou na sua casa, porque a gente quer conhecê-los. Tanto é homossexualidade que o Ló chegou e disse: olha, as minhas filhas estão aqui, pega elas. Mas os caras não, isso aqui é uma coisa terrível. Os caras não, pega ela. Eles iam fazer o que com as filhas do Ló? O que fariam com os homens que o Ló estava hospedando. Lá em Juízes capítulo 19, tem uma outra cena em Israel, na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, que aconteceu de modo semelhante. Os caras chegaram lá para o senhor da cidade que abrigou o viajante e diz: traz aí esse viajante que a gente quer conhecê-lo. O viajante pegou a concubina dele, jogou para os homens pegaram ela, e foi tanta sexualidade com ela, tanta maldade, que a mulher morreu. O homem levou, cortou a mulher em pedacinhos, espalhou por Israel. Foi coisa horrível, uma cena horrível. Juízes 19, depois você vê lá. Judas, lá o não Iscariotes, ele fala sobre isso, Sodoma e Gomorra, lá no versículo 7. Lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra, das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos, cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. A coisa foi muito séria, foi muito séria. Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar a expressão sodomita e efeminado. E a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Pastor, então o que uma pessoa que tem esse pensamento homossexual e quem sabe a prática deve fazer? Aquilo que o pastor Adriano pregou uns domingos atrás. Ele deve ouvir o Evangelho, ele deve se arrepender do seu pecado, ele deve entregar sua vida a Jesus, ele deve passar a ser um seguidor de Jesus e ser uma nova criatura, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Pastor, mas a psicologia diz isso. Pastor, mas a ciência está dizendo isso. Pastor, mas a biologia está dizendo isso. É, meu filho, mas a sua Bíblia está dizendo outra coisa. A sua Bíblia está dizendo assim, Coríntios: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Não é não. Alguns de vocês eram assim. Então lá em Corinto tinha uns caras que eram homossexuais. Tinha. E aí o que aconteceu? Vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O pessoal se converteu, mudou de vida, foi lavado, foi regenerado. Então pode a psicologia falar o que quiser, a ciência falar o que quiser, o Evangelho transforma a vida das pessoas. Amém, irmãos? Aleluia! O Evangelho transforma a vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala mais um detalhe sobre essa questão. Ele diz assim: gente, devemos lembrar, é claro, que as leis, elas são feitas não para as pessoas corretas, mas para quem? Para os marginais, os criminosos, os ateus, os que praticam mal, os que não respeitam a Deus e a religião. Olha que interessante. São feitas também para os que matam seus pais, os outros assassinos. E aí no verso de 10, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, os que querem fazer qualquer outra coisa que é
contra o verdadeiro ensinamento. Mas qual é o verdadeiro ensinamento? Aí ele fala no verso 11, esse ensinamento se encontra aonde? No Evangelho. Então, o verdadeiro ensinamento para nós, para a humanidade, para o projeto de Deus para o ser humano, não se encontra nas coisas que as pessoas acham, se encontra naquilo que Deus acha, e o que Deus acha, Ele escreveu naquilo que nós chamamos de Bíblia, a palavra dEle, a sagrada palavra de Deus. A lei brasileira permite o casamento homossexual. Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. A lei de Deus não. A lei de Deus não. Os planos de Deus são casamentos heterossexuais. Homem com homem não dá certo. O homem foi feito para casar com mulher, a mulher foi feita para casar com homem. Os solteiros aí, entenderam bem? Fala assim, entendi. Os solteiros entenderam bem? Não, não entenderam. Outro ensinamento preliminar aqui no Gênesis, sobre essa questão. Eu vou fazer uma pergunta agora que você nunca ouviu. Nunca ouviu essa pergunta. Quando Deus casa Adão e Eva, deu tempo de namorar? Não. Deu tempo de noivar? Não. Se não deu tempo de namorar, nem deu tempo de noivar, deu tempo de se apaixonar? Não. Adão e Eva não casaram apaixonados. Deus fez o casamento. Eles não casaram apaixonados. Qual casamento da Bíblia que foi feito por amor? Ninguém nunca te perguntou isso. Pensa aí, você que lê a Bíblia. Eu só lembrei de um. Quem lê a Bíblia deve lembrar. Vê aí, pergunta aí. Qual casamento da Bíblia que foi feito por amor? Não, esse não vale. Jesus e a igreja não vale. O nome de uma pessoa. Jacó, você falou Jacó. Foi Jacó. Eu não me lembro de outro, irmão. O Jacó casou com a dona Raquel, trabalhou 14 anos para casar com ela. Era 7 anos, mas aí o Labão enganou ele, meteu a Lé, bebedou ele primeiro, né? Toma um vinho, deixou ele chapado, aí na hora da lua de mel, botou o véu na Léia, né? Para esconder o rosto dela. O Jacó estava bêbado, pegou a dona Léia, quando acorda de manhã, ai, que isso? Que é isso? Deu aquele susto de manhã, irmãos, que eu vou te dizer. Aí teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel, 14 anos para casar com a mulher, ok? Então, o casamento em geral, na Bíblia, não é por amor, é por conveniência, é por acerto. Por isso que tu chega no Novo Testamento, o que Paulo vai dizer para os maridos? Maridos, faça o que com a esposa? Amem. Mas por que ele fala isso? Porque tinha casamento sem amor. Não, nem por isso não tinha a bênção de Deus. Nem por isso. Entende isso? Então ele tem que exortar os caras que já eram casados, que se converteram, que estavam na igreja, que eram servos de Deus, que casaram por conveniência, a família acertou com a outra, vamos casar, ou o cara, eu quero casar com a tua filha, quanto é? Pagava o dote, ok? A gente vai ver isso mais daqui a pouco. Então, detalhe claro para nós nesse primeiro ponto, o projeto de Deus para o casamento é heterossexual, não é homossexual. Segundo lugar, o casamento de Deus é um projeto organizado, Deus organizou o negócio. Quando você lê a Bíblia, você vai ver um negócio interessante, a Bíblia dá uma palavra geral sobre alguma coisa, aí de repente o escritor pega um pedaço desse geral
e explica aqui no particular. É um detalhe interessante que você encontra na Bíblia. Você está lendo, mas isso aqui já, como é que isso aqui está acontecendo agora, que se o cara falou lá atrás? Não, ele está pegando um pedaço do que ele falou lá atrás para explicar. Aqui no Gênesis é a mesma coisa, Deus criou homem e mulher, aí agora ele abre um espaço, um aspas, um parênteses, alguma coisa assim, para explicar a criação da mulher. Mas o geral é o que? Ele criou o homem e mulher, mas como que foi a criação do homem e mulher? O específico, ele cria o homem, e aí ele cria a mulher, ok? Então, versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, está aí. Do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele respiração, tornou o ser vivo. Aí Deus plantou o jardim, botou o ser humano lá. Esse ser humano aí é o Adão. Deus criou o Adão e colocou lá. Pode estar até Eva aí também, que não teria problema nenhum. Mas o primeiro detalhe, Deus formou o homem do pó da terra. Deus é artesão, Deus trabalha com barro, Deus formou. Vou falar uma coisa que também você nunca ouviu. Olha para mim aqui os homens, Deus está formando você do barro, Deus fez o seu pintinho. Os homens, olha aqui para mim, Deus fez o seu pintinho. Já pensou nisso? Ninguém nunca pensou nisso. Deus fez o seu testículo e botou do lado de fora, sabe por quê? Porque do lado de dentro a temperatura é muito alta, ia matar o espermatozoide, porque Deus queria que você multiplicasse, encher a terra, multiplicar. Então quando Deus formou você homem, Ele pensou até no seu pintinho. Pode rir, mas é verdade. Não fez isso com a mulher, que ela não foi feita do barro, o homem foi. Ela foi feita da costela, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, Deus, tem os detalhes, Ele é organizado. Outro detalhe, versículo 18. Não é bom que o homem, o Adão, aqui já está falando do ser humano macho, viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. No versículo 20, o homem pôs nome nas aves, pôs nome nos animais domésticos selvagens, mas para o Adão, o homem não se achava uma ajudadora, como se fosse a sua outra metade. Essa expressão ajudadora, alguém que o ajude, é a mesma expressão hebraica, o ezer. E alguém pode pensar assim, então a mulher é só a ajudadora, então isso é desvalorizar a mulher, mas claro que não. Sabe por que não? Porque essa palavra ezer, ela é usada para o próprio Deus, Olha o que os salmistas dizem, inclusive cantamos hoje, a música que Ele é o nosso escudo. Olha o que o salmista diz, ele diz lá assim, olha, nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor, Ele é a nossa ajuda, o nosso ezer e o nosso escudo. Salmo 115, mesma coisa, confia em Deus o Senhor, Ele é o ezer, o escudo de vocês. Sacerdotes, confiem no Senhor, Ele é o ezer, o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os crentes, os que o temem, porque Ele é o ezer, o escudo de vocês. Deus é ezer, a mulher é ezer. Deus é Deus, então mulher é ezer, não é desvalorizar? É claro que não. Deus é ezer e escudo. Aí eu me lembro daquele filme 300, lembra dos espartanos? Aquele filme 300, o cara pegou lá os 300 soldados para impedir os persas de invadir a Grécia, ficou lá num monte estratégico. Aí tinha um cara que queria entrar no exército, mas ele tinha um problema físico. Aí o cara testou ele, levanta o escudo, ele não conseguia, porque tinha que levantar a certa altura para proteger o soldado do lado.
Então ele não entrou no exército, até traiu os caras depois. Por quê? Porque ele não erguia o escudo para proteger o soldado do lado. Deus é o nosso exército, o nosso escudo. A mulher pode ser o exército e o escudo do marido, mas tem que estar do lado, para proteger essa caminhada que os dois estão trilhando, ok? Então, ajudar não é desvalorizar. O pastor Delcide Souza Lima, que foi pastor da nossa igreja lá em 1979, 80, já um tempo atrás, quando ele escreve sobre isso, ele diz assim: ajudadora é o complemento do marido, parceira, companheira, associada. Então, mulher é o é o complemento, é a parceira, é a associada. Outro detalhe, irmãos, sobre o Deus organizado em questão do casamento, verso 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem adormecesse, caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma costela, fechou a carne no lugar. Dessa costela, ele formou uma mulher e levou para o homem. Eu mandei uma propaganda para as células, essa aí, falando, vou pregar sobre casamento, mas com essa foto aí, a turma deve ter olhado, que é isso? Ficaram assim estranhando. Alguém brincou, pastor, isso aí, ok? Mas eu queria mostrar essa foto para vocês e explicar as lições da costela. Quais são as lições da costela? As lições da costela é a posição dela, ela está aqui, ó, ou do lado esquerdo ou do lado direito, a costela está perto do coração, a costela está embaixo do possível braço do homem, ela está aqui. Então, a mulher, quando ela se vê costela, ela se vê nessa posição. Quando ela se vê crânio, ela se vê nessa posição. Quando ela se vê pé, ela se vê naquela posição. Quando a mulher não se vê costela, ela vai se ver outra coisa. Se ela se ver crânio, ela vai querer liderar o homem, ela vai querer tomar a frente do homem, ela vai querer levar o homem, conduzir o homem. Olha as lições da costela, é isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta que você também nunca ouviu. Hoje é o dia da pergunta que você nunca ouviu. O que tinha no coração do homem antes de Deus lhe levar a esposa? Já te fizeram essa pergunta? Ninguém nunca te fez essa pergunta. O coração do homem já tinha coisa, não era um coração vazio. Eu vou fazer a mulher para completar o homem porque ele tem um coração vazio. Não. O coração do homem já era resolvido. O coração do homem já tinha uma coisa que a gente gosta muito, chamada trabalho. Deus fez o homem para trabalhar, eu já falei isso no último sermão. Então no coração do homem tinha o trabalho, deu nome, o jardim organizou, o Adão ralava para caramba, né? Outra coisa que tinha no coração do homem, o papo com Deus, a sua vida com Deus, porque Deus parece que de tardinha ia lá bater um papo com o homem, na virada do dia. Então já havia coisas no coração do homem. Aí quando ele apresenta a mulher, é para ela completar e caminharem juntos, e quem sabe absorver as coisas que já tinha no coração do homem, no coração dela, porque já tinha coisa lá dentro. A mulher que estava com o coração vazio, o homem não. Com todo respeito a vocês, mulheres, mas as mulheres estavam com o coração vazio, dona Eva, né, pelo menos. O homem não, o homem, o coração já estava bem cheinho. Aí você casa, aí a mulher comete um equívoco. Sabe qual é o equívoco da mulher? Querer tirar as coisas do coração do homem para encontrar mais espaço para ela. Não dá certo. Porque toda vez que tu quer tirar as coisas do coração do seu marido, do coração do homem, você vai afetar os sentimentos dele. Se afetar os sentimentos dele, vai afetar os sentimentos dele por você. Vamos dar um exemplo aqui, com todo respeito ao casal Leandro e Raquel. Leandro é flamenguista,
Raquel é tricolor. Então, Raquel, que é inteligente, o que a Raquel vai fazer? No dia do jogo do Flamengo, ela vai botar a camisa do Flamengo, vai sentar do lado do Leandro e vai dizer: Senhor meu marido, vou torcer com você. Ela não pode tirar o amor dele, meu, pelo Flamengo, ela vai se prejudicar. Aí depois do jogo ela vai dizer: agora deixa eu consolar você. Aí vai dar uns beijinhos nele para consolar ele. Sábia, a mulher sábia vai fazer isso. Entendeu, gente? Não adianta você competir com as coisas que o marido gosta. O cara gosta de esporte, o cara gosta de jiu-jitsu, não adianta competir. O cara gosta não adianta brigar e competir. A mulher sábia edifica a sua casa. Entendeu? O homem já tinha as coisas do coração, o Adão já tinha as coisas do coração, são as lições da costela. Então a mulher tem que ter cuidado com isso, tem que ter sabedoria com isso, porque a primeira vez que a mulher quis ser crânio, o resultado está aí, arrebentou com a humanidade. A dona Eva quis liderar o casal, caiu e derrubou o homem. Estamos colhendo as consequências até hoje. Mais um detalhe da criação do projeto de Deus para o casamento, versículo 23. Então o homem disse, depois que a Eva foi apresentada para ele: agora sim, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Irmãos, olha para mim, tudo que está na Bíblia, não está na Bíblia à toa. Deus não joga, não perde tempo. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Deus não fez, botou ali só por botar. A gente perde um pouco por causa dos detalhes da língua, porque a gente sabe português, mas a Bíblia foi escrita em hebraico, alguma coisa em aramaico e no Novo Testamento em grego, que nós não vivemos essas línguas. Aí a gente perde um pouco. Mas no hebraico aqui é bem interessante uma coisa que se fala aí nos meios de palestra de família. O homem aqui é uma palavra nova, o ish, e a mulher aqui é outra palavra nova, o ishá. O ish gera o ishá. A mulher saiu do homem, a mulher veio da costela do homem. O ish, o homem, o macho, gerou o ishá, o ishá, como é que você queira, e é a mulher que veio do homem, é a fêmea e tudo mais. Mas um detalhe da palavra ish, é que ela pode ser traduzida não só por homem, por macho, ela pode ser traduzida também por campeão, um homem grande, um campeão. E eu fiquei pensando que a Ixá pode fazer do Ish um campeão. Já ouviu aquela frasezinha, por trás de um grande homem, quem lembra? Isso pode ser verdade, se a mulher entender que vem do Ish, e faz do Ish um campeão. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mais um detalhe, haja detalhes na Bíblia sobre o projeto de Deus para o casamento. Deus falou muita coisa. Mais um detalhe, versículo 24. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só pessoa, os dois. Esse unir aqui é o grudar, é o juntar, é o permanecer junto, é o seguir de perto, é o caminhar junto. Quinta-feira eu estava com meu filho lá no shopping, comendo a pizza. Aí brinquei com meu neto Joelzinho. E a gente tem uma brincadeira que a gente faz assim:
eu seguro na mão dele, ele pisa nos meus 2 pés, e eu vou andando com ele. Aonde eu vou, Joelzinho está indo comigo. Ele está grudado comigo. Aonde eu vou, o Joelzinho está indo comigo. É assim o casamento. Projeto de Deus de grudar é os dois estarem grudados e indo na mesma direção, caminhando na mesma reta. Por isso que o profeta Amós vai dizer assim: andarão 2 juntos, ou viajarão 2 juntos, se não tiverem combinado antes, se não houver acordo entre eles. Caminhar junto precisa estar grudado, para ir na mesma direção. Então, Deus é organizado, Deus fez assim, Deus criou isso para o casamento, e Ele quer que eu e você sigamos nessa direção. Eu estou na metade do sermão, não sei se vocês aguentarão, porque já tem 31 minutos, mas eu vou ajudá-los. Fiquem de pé, porque tem mais 30. Vamos lá, fica de pé, sacode aí seu irmão, diz, agora tu aguenta que vai ter mais 30, eu vou tentar fazer em 20, em nome de Jesus. Você acorda aí, mas ninguém está dormindo não, alguns estão assim com o olhão me olhando assim. Tá bom, agora pode sentar, pronto, resolvido, já acordou, era só isso. Terceiro, projeto de Deus no Velho Testamento, casamento no Velho Testamento, já falei, casamento no Velho Testamento era arranjado, era combinado, era acertado entre as famílias, e era pago, tu pagava o dote, tem que pagar o dote, era pago, ele envolvia dinheiro, ok? Lá em Êxodo 22, tem um texto assim, se o homem seduziu uma virgem, tu tirou a virgindade da garota, ok? Tem que pagar o dote para o pai dela. O pai dela, né, se o pai não quiser que a moça case, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço da virgindade. Então tinha que pagar até, seduziu minha filha, agora paga. Agora casa, e paga e casa, ou só paga, mas quem tinha esse poder era o pai. As famílias, os casamentos eram tão arranjados que geralmente eram as famílias que tinham o poder sobre a mulher, sobre a filha. Coitada das filhas, né? Não é muito legal, mas o Velho Testamento era assim. Você vê, por exemplo, lá em Josué, o Caleb, lembra do Caleb? Aqui na igreja agora tem um Caleb, né? O Ian Caleb, o filho do Bebeto da Rosângela. Então, o Caleb e Josué, que os 2 caras que entraram, o Caleb chegou e falou assim, quem tomar aqui o Kiriat Sef, essa cidade, eu vou dar a minha filha. Nem perguntou para a filha, a Axa vai casar contigo. O Otoniel tomou lá, venceu e casou com a dona Axa. O cara deu a filha, eu vou dar a minha filha em casamento, a garota nem teve escolha. Josué, Juízes, Sansão, lembra da história do Sansão? Foi por causa disso que ele começou a brigar contra os filisteus. Cadê essa história de o pai dar a filha em casamento? Ele foi casar com a mulher, teve uma briga lá no noivado, saiu, quando ele foi lá para completar o casamento, o cara, pensei que tu estava zangado, dei ela para outro cara. Pô, fala sério. Ele estava duvidando da força de Sansão, né? Dei ela para outro cara, é o que está aí em Juízes 14. Golias, lembra de Golias? O gigante Golias. O Saul usou esse artifício, quem vencer esse gigantão aí, vou dar minha filha para casar contigo, isentar sua família de imposto, quero ver alguém que vai vencer aí o Golias, o Davi já ficou assim, de olho, atento e tudo mais. Então, as mulheres tinham essa limitação no Velho Testamento, os casamentos eram arranjados, lá em 1 Samuel 25, Davi, lembra do Nabal?
Nabal, aquele cara que Davi pediu lá um pouco de comida, o cara, não conheço Davi está fugindo aí de Saul, aí o cara passou mal, morreu, o Davi chegou lá, logo depois, chamou a mulher dele, vem, casa comigo agora, você já ficou viúvo, casamento ali, não sei, irmão, acho que foi menos de um mês, não é possível, parece que é rápido ali a coisa, né? Então, a mulher, por uma questão de segurança, por uma questão de acordo e tudo mais, ela se casa com Davi e fica casada com ele. As leis no Velho Testamento, nem por isso, deixavam de proteger a mulher. Até nos 10 mandamentos tem o 7º mandamento, lembra? Qual é o 7º mandamento? Quem lembra? Tudo bem. Não adulterarás, não vai dar para lembrar de tudo, né? 7º mandamento, é para proteger o casamento, proteger a mulher. Tinha lei lá no Velho Testamento, se tu tiver 2 mulheres, tu não pode desprezar uma, a outra, tem que dar o mesmo quinhão, a mesma coisa, os filhos, a herança direitinho, tinha lei para proteger. Os casamentos eram acordados, eram ajustados, mas tinha lei para proteger o casamento, para proteger o marido, para proteger a esposa, mas para proteger a esposa. O problema agora não é a questão do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é Velho Testamento, é coisa dos orientais lá. O nosso problema é o Novo Testamento. O Novo Testamento é que é o problema. Porque o projeto de Deus para o casamento, quando a gente olha o Novo Testamento, a mulher não gosta. Nenhuma mulher gosta. Essa é a hora que vocês vão me olhar assim, por cima do óculos. Porque é muito versículo falando da submissão da mulher. Muito, é muito, eu fico olhando, cara, mas para que tanto versículo falando da submissão da mulher, cara? Deve ser por trauma de Eva, porque a Eva quis ser cabeça lá atrás, só pode ser isso, não é possível, Deus amado, olha só, esposa, obedeça seu marido, como você obedece ao Senhor, você obedece a Jesus, então da mesma forma tu obedece seu marido. Verso 24, como a igreja é obediente a Cristo, a esposa deve ser o meu marido em algumas coisas, é isso que está aí? O que está escrito aí? A esposa deve obedecer seu marido, só se ela concordar, só se ela quiser, em algumas coisas, eu farei uma observação daqui a pouco, mas é em tudo, esposa, obedeça seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã, você é crente, mulher, você obedece seu marido porque você é crente, por ser cristã. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Opa, vamos pular esse, porque isso aqui tem que explicar mais alguma coisa. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, ela deve ficar em silêncio. Vamos pular esse aqui, porque esse é um outro detalhe que a gente pode falar em outra ocasião, tá? Não é o caso. Agora, no discipulado, e aí é um problema que nós temos aqui na igreja. Nós temos um problema do discipulado. Qual é o problema? Porque lá no discipulado do Novo Testamento, as mulheres mais velhas fazem isso aqui. Ensina as mais novas a serem prudentes, puras, dona de casa, obediente ao marido, para que ninguém fale mal da mensagem, do Evangelho de Deus. E onde está o nosso problema? A gente não tem isso, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas. A gente tem mais velha ensinando a mais velha, mais nova ensinando a mais nova. E se essa mais velha não é obediente ao marido, ela vai ensinar isso para a mais nova? Nunquinha. Não, teu marido, não, aí tu bota ele no lugar dele, porque é assim que se faz com o marido chato, entendeu? Você tem que botar ele no lugar dele. Ela vai ensinar isso.
Aí o evangelho é mal falado. O evangelho é mal falado. Aí o apóstolo Pedro: você, esposa, deve obedecer seu marido. Se ele não acredita, se ele não é crente, ele pode se converter por isso, pode ser levado a crer pela sua submissão. Caramba! Assim costumavam se enfeitar as mulheres no passado. Elas eram dedicadas a Deus, punham a sua esperança nele e eram obedientes a seus maridos. Todas essas palavras aqui, todas, é uma palavra grega. É uma palavra grega. Essa palavra significa organizar sob, de baixo, subordinar, sujeitar, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se ao conselho ou à demonstração de alguém, estar sujeito. Era uma palavra do meio militar. A turma aí que é militar aí, sabe o que é isso. O soldadinho chega para o sargento e ele vai dizer: não vou fazer não. Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Vai entrar na tua ficha. Faça aí, não vou, vai para a ficha, 30 dias, bota 30 dias lá. Essa é uma palavra que era usada no meio militar, a coisa era muito séria, era um termo grego muito sério. Há uma palavra um pouco mais grave, eu vou só citar porque eu estou com medo de falar dela, estou com medo, mas eu vou citar porque é bíblico. Diz assim: a respeito de vocês, cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Só que esse respeitar aqui é fobia, é medo, né? A mulher deve ter medo do marido, é por isso que eu falei que eu só ia citar, mas é uma coisa perigosa. Resumindo aqui essa parte, ainda falta um detalhezinho. Efésios 5: esposo, obedeça seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é seu corpo. Assim como a igreja é obediente a Cristo, a esposa também deve obedecer em tudo seu marido. A comparação de obediência é comparada até com Cristo, né? Então, a mulher que não obedece seu marido tem dificuldade de obedecer a Cristo. A igreja onde as mulheres em geral não são submissas a seus maridos, dificilmente é submissa a Cristo. Por quê? Porque a maioria de todas as igrejas é mulher. Se a maioria não obedece, a igreja não obedece. Toda a igreja, a maioria é mulher, toda a igreja. Isso é muito sério, isso é muito sério. Outro detalhe: todas as vezes, que o Novo Testamento fala para o marido amar a esposa, tem 3 vezes, todas as vezes, antes falou da submissão da mulher, e com ênfase, primeiro vem a submissão. Deus traz Eva da costela para submeter a Adão e ser exer dele, aí vem o amor. Primeiro vem a submissão, aí vem o amor. Jesus falou uma coisa que ilustra isso. Olha o que Jesus falou: a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. Olha que interessante. E a pessoa que me ama será amada por meu Pai, e eu também o amarei e lhe mostrarei quem eu sou. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, meu Pai o amará, e meu Pai e eu viremos viver com ela. Irmão, Jesus ama todo mundo, Deus ama todo mundo? Claro, a gente sabe disso. Mas quando a pessoa o ama, e significa obedecer, tem dele, de Jesus e de Deus, algo especial, algo diferenciado. Você ama Jesus, você tem que provar isso obedecendo a Jesus. Eu amo, mas não obedeço. Você não ama nada, você só fala de boca para fora. Amor de boca para fora é só de boca para fora, não é concreto. Ok? Então,
Deus ama todos, ok? E todos recebem seu amor, mas quando nós obedecemos, nós temos algo diferenciado. A submissão da mulher de ajudadora, gera amor no seu marido por ela, em nome de Jesus. Última coisa, casamento, um projeto de Deus, quando não é o projeto de Deus, traz problema espiritual para o homem e para a mulher. Quando o seu casamento não está dentro do projeto de Deus, problema espiritual vem para o marido, problema espiritual vem para a esposa. Pedro fala isso para os maridos: você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que ela é mulher, o sexo mais fraco, por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então, o casamento ruim atrapalha as orações do marido, a vida espiritual do marido, ok? E para a mulher, Coríntio, olha o perigo para a mulher, coitada das mulheres hoje, Deus ajude vocês, mas diz assim: o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita do homem, ou o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Entende isso? O homem não foi criado por causa da mulher, a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, aí começa uma coisa estranha. Por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça, para mostrar que está debaixo da autoridade de quem? Do marido. É uma coisa interessante, fui ler lá os comentaristas, negócio de anjo aqui é um negócio esquisito. Mas para resumir, os anjos, eles conhecem a Deus. Os anjos viram a criação. Os anjos conhecem a Bíblia de capa a capa, porque eles viram toda a Bíblia ser escrita. Os anjos são mensageiros de Deus enviados a favor dos filhos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que o temem. Os anjos estão olhando os casais em relação ao plano de Deus para o casamento. Os anjos estão vendo a atitude dos dois. E quando a mulher, naquela época, naquele contexto, não se cobria com véu para mostrar que estava debaixo da autoridade de quem? Do pastor? Não, do marido. Do marido. Ela estava criando um problema, porque os anjos iam olhar, está errada. Deus não planejou isso. Cadê o véu? Cadê o teu véu, minha filha? Minha filha, cadê o teu véu? Pastor, a gente não usa véu. Usa. Sabe qual é o véu da mulher hoje? Aqui. Esse é o teu véu. Que quando você usa isso aqui, você está dizendo que está debaixo da autoridade de quem? Do marido. Os anjos estão vendo. E se você não concorda, o que você tem que fazer? Vou explicar para você, tira a aliança da submissão ao marido. Coloca a tua aliança aqui, no dedo indicador. E aí você aponta para o marido e diga para ele: quem manda aqui sou eu. O seu desejo será para a sua esposa e ela te dominará. Você vai fazer a minha vontade. Você vai fazer o que eu quero. Você está debaixo da minha autoridade. Você é um barriga branca, é uma expressão que a gente usa aí.
Esse é o seu véu, mulher. Se você coloca aqui, você está dizendo: estou debaixo da autoridade do meu marido. Ou não. A decisão é sua. Deus não obriga ninguém a se converter. Deus não obriga mulher nenhuma a obedecer o projeto dele para o casamento. Deus não obriga homem nenhum a obedecer o projeto dele para o casamento. Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele abençoa todos aqueles que se submetem ao projeto dele para o homem, para o casamento, para a igreja, e vem outros projetos aí pela frente. Esse é um sermão doutrinário, que está mostrando para você o ensinamento da Bíblia, do que Deus idealizou lá atrás para o casamento. É isso que Ele quer. Ele quer tudo isso aí que eu já falei, não vou repetir. Eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor e perguntasse ao Senhor: meu Deus, eu estou conseguindo estar no teu projeto para a minha vida. Eu que sou solteiro, Senhor, eu vou conseguir entrar no teu projeto? Se não vai conseguir, é melhor não casar. É melhor não casar. Deus, eu vou conseguir ser submissa a algum marido? Eu vou conseguir entender que esse é o teu projeto para começar, para eu ficar perto do coração dele, para ele me amar? Deus, eu vou conseguir? Deus, esse é o teu projeto mesmo? É isso que o Senhor botou na Bíblia? É isso para a minha vida? Aí você decide o que você vai fazer. Senhor amado e querido, diante do Senhor estamos, diante dos projetos que o Senhor escreveu, detalhou. A Bíblia é bem detalhista sobre tantas coisas, e em particular sobre o casamento. O Senhor quer o sucesso dos casamentos, todos eles, com amor ou sem amor, o Senhor abençoa. O Senhor quer a vitória para todos os casamentos, mas o Senhor já colocou o teu plano para eles, para que nós obedeçamos. Ajuda cada casado aqui a obedecer os teus planos para o casamento, e ajuda cada solteiro, cada noivo que vai casar, a entender que o Senhor já tem um plano para isso. E se eles querem seguir o teu plano, louvado seja o teu nome, se não, darão cabeçadas aqui e ali, até aprenderem de outra forma. Que a tua bênção, que a tua paz seja com cada casal aqui e os futuros casais, em nome de Jesus, amém.